Renner Clar Confecções, Sicredi, Senac, Casual Mix, Desenvolte, Sulpar e Roxo. São 10 horas 40 minutos, 21 graus e 7 décimos. Esse é o programa Primeira Hora. Olha as ofertas do Magazine Luiza para hoje, hein? Cozinha Madeza 5 peças Rubi, R$ 999 à vista ou em 15 parcelas de R$ 74 por mês no cartão Luiza. Tem 10 portas e balcão que cabe pia e uma super cozinha com 5 peças. 999 à vista, nesta terça no Magazine Luiza. E olha, se vende um prédio aqui com 2 pisos e 2 casas, numa área de 1.800 metros quadrados, rampa de lavagem com mais de 330 metros quadrados construídos. Possui energia trifásica, água natural, localizada ali na BR-116, quilômetro 428, zona rural, próximo, bem pertinho do Paradouro Grill, ali no Cristal. Mais informações, você liga no 99-593-5175. Lembrando, 99-593-5175. Mas se você tiver alguma dúvida, pode ligar aqui para a acústica que eu passo mais. Bom, nós estamos recebendo nesta manhã um assunto muito interessante, porque amanhã completa, amanhã dia 12 de junho, é o Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil. Estou recebendo aqui o vice-prefeito Jair Martins, como também a Elisete Jacobs, que é coordenadora do programa de referência do PET em Camaquã, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Camaquã. Jair, muito bom dia. Tudo bem contigo, Jair? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Cumprimentar a Elisete Bardes, aqui, coordenadora do programa. Cumprimentar o prefeito Silvio de Tapes e aos nossos ouvintes. Pois é, o prefeito Silvio está aqui agora. Até vai ter bom para nós conversar. Depois eu vou perguntar umas coisas para ele sobre como é que é Tapes nesse assunto, nesse gancho. Mas a gente falou há pouquinho agora, Jair e Elisete, com o pessoal do Senac sobre o primeiro emprego. E nós ficamos vendo assim que alguns anos atrás, o primeiro emprego já vinha iniciando lá com seus 13 anos, 12 anos, 14 anos, já era a gurizada que já tinha chance, ou tinha tempo, ou tinha até por imposição de pais e mães, ir para o trabalho muito cedo. E nós vimos que há um trabalho bastante forte nesses programas, justamente para que pode até haver o trabalho, pode haver até o apoio das crianças, jovens, dentro da unidade familiar, do apoio ao trabalho. Agora, substituir a educação por trabalho nessa juventude, nessa idade, que é o problema. Quer dizer, mandar trabalhar e não estudar. É bem isso o foco que vocês estão trabalhando, né? Com certeza, Fábio, a Elisete em seguida vai falar com mais propriedade, até por ser a coordenadora, mas é um assunto muito oportuno e muitas vezes polêmico, se não bem interpretado. Mas é um programa federal, criado em 2000, ou seja, vai para quase 20 anos, né, Elisete? Uhum. Que esse programa foi criado. Ele está vinculado oportunamente, né, à Secretaria Especial da Mulher, Trabalho e Desenvolvimento Social, porque exatamente vem de encontro à questão da própria vulnerabilidade, né, e o desequilíbrio social que vive. Então é um tema complexo, oportuno, que vem de encontro a diversos programas que nós temos dentro da própria Secretaria. Então, eu vim a convite da Elisete para nós estar junto aqui, exatamente, até para esclarecer algumas dúvidas e a nossa posição. E vale lembrar que a gente fala dos programas que existem, mas o foco da gente é em cima do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, e aí muitas vezes as pessoas se confundem com relação a trabalhar ou não. Partimos do princípio do senso de responsabilidade, entendeu? O Jair é de família de agricultor, o prefeito Silvio está aqui também, tem agricultura na veia, e a gente sabe que é uma coisa cultural, que as famílias trabalhem desde o seu início, crianças pequenininhas vão trabalhando nas lavouras, assim por diante. Mas a gente sabe que por muito tempo isso teve que ser modificado, proteção de equipamentos para as crianças, excesso de sol, a exigência do trabalho escolar. Os pais deveriam de mudar o procedimento com as crianças. Ou seja, primeiro faz o trabalho da escola, sobrou tempo, pode ajudar, ajuda. Isso é uma questão cultural. Como é que a Elisete vê esse assunto? Nós estamos falando em trabalho na área rural e trabalho na área urbana. Porque dá para diferenciar um pouquinho sobre isso, né, Elisete? Sim, dá. Você que é psicóloga sabe que eu estou tentando levantar assim, é para que a gente possa ver como é que está
a radiografia hoje do município de Camaquã? Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal presente aqui. Realmente esse é um assunto bastante polêmico, tu levantou várias questões, né, Fábio? E tu trouxeste a questão da educação, quero abordar sobre ela, sobre alguns pontos bem específicos, né, como a agricultura. E vale, assim, eu acho, antes de tudo, lembrar que nós estamos aqui justamente em função do dia de amanhã, porque amanhã nós não poderíamos estaremos num seminário em Porto Alegre, eu e mais os representantes da comissão municipal, porque o PET, ele tem uma equipe, né? E eu faço parte dessa equipe, mas também nós temos uma comissão onde temos representantes de várias entidades do nosso município, né, representante de outras secretarias, dos CRAS, do Conselho Tutelar, da SIC, SENAC, enfim. Então, eu e mais 3 representantes estaremos nesse seminário amanhã, nos apropriando mais sobre o assunto. E em relação, né, à nossa estada aqui hoje na rádio é em função de que as pessoas estejam a par desse assunto, saibam que é algo que ainda acontece, infelizmente, não somente em Camaquã, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Por isso que é o Dia Mundial, não é somente aqui. Bom, e como é que tu vê, assim, há quanto tempo tu tá nessa área, labutando nessa área? Eu estou no PET há exatamente 2 anos, agora em junho. Certo. Enquanto coordenadora, eu comecei esse ano agora. Certo. Vamos lá então um pouquinho. Desses 2 anos já dá pra gente ter uma ideia. Como é que tá essa situação do trabalho de crianças no que diz respeito à nossa cidade, assim, no meio urbano? Onde é que tu vê a possibilidade de ter crianças trabalhando ou constatando oficialmente que está havendo trabalho infantil? Tá. Deixa eu só esclarecer um pouquinho assim, para os ouvintes, que talvez não seja tão claro para as pessoas, né, o que seria considerado trabalho infantil. Tu até trouxe isso na tua primeira fala, né? O PET é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, pensa-se assim, num primeiro momento, que criança e adolescente não pode fazer nada. Não é isso. É a erradicação da exploração, quando isso se torna uma exploração. Certo. Quando se perde os direitos. Quando se perde o direito de brincar, quando se perde o direito de ir à escola, ou mesmo algo que é muito pontual aqui do nosso estado, e se tem dificuldade de identificar os casos, porque as crianças vão para a escola. Só que elas vão tão cansadas, e aí elas não conseguem aprender. Elas têm a dificuldade de aprendizado. Sim, ela tem uma atividade laboral que acaba... Que exige mais do que ela pode dar conta. É isso que as pessoas precisam entender. Se não quer ajudar, não é trabalhar, não é nada contra isso, mas ela tem que ter pelo menos o tempo de descanso, de lazer. Depende estudo. o que as pessoas vão entender no sentido trabalhar, né, Fábio? O que acontece? É dever dos pais ensinar os filhos, educar e ensinar a fazer tarefas e atividades, né? A lei não diz que não se possa fazer nada, né? Mas os pais devem ter esse senso de responsabilização com seus filhos. E aquilo que estiver de acordo com a idade, com o desenvolvimento físico ou psicológico, sim, deve aprender, porque isso vai fazer com que seja um adulto responsável, um adulto mais seguro. Sim. Mas não pode ser explorado. Aí é diferente, algo que vai prejudicar a sua saúde, os seus estudos, enfim. Muito bem, é bem interessante. E muitas vezes, Fábio, a gente sabe que a gente ouve muito no cotidiano, no dia a dia, mas a pessoa, porque meu filho, como que não vai trabalhar, vai se criar um vagabundo? E a Elisete foi muito clara exatamente nessa percepção, né? Que, objetivamente falando exatamente do cuidado que você deve ter com o filho, com a criança. Dá pra gente, assim, exemplificar algum fato, assim, coisas que tu pode lá, nos abrir, que não é sigiloso essa informação do nome, não precisamos disso. Mas que tipo de ação que tu acha que tá vendo, por exemplo, com algumas crianças em Camaquã? Eu vejo que tu traz várias perguntas e eu sou bem falante, eu tenho vontade de falar muito mas aqui. É que é por causa do tempo, assim, para mim, eu queria exemplificar o que é o trabalho escravo hoje. Tu colocaste a questão, né, do nosso município, né? Sim, Sim, temos no nosso município bem pontuais, né? Ainda temos na agricultura familiar a questão do trabalho infantil. Ainda temos aqui na nossa cidade catadores de lixo, exploração sexual, vendedores nas ruas de doce. Então, isso seria considerado trabalho infantil. Tem gente que olha e diz, mas ele está vendendo doce, está aprendendo alguma coisa. Essa criança ou esse adolescente, ele está se colocando em risco.
porque ele está sozinho. Ele ainda não tem maturidade o suficiente para dar conta de si. Então, ele tem vários riscos. Tem risco de ser assaltado, tem risco de alguém fazer um mal para ele. Está mais propenso ao uso de substância química, que muitas vezes as pessoas dizem, se não vai trabalhar, vai ser um drogado. É bem esse o termo que as pessoas usam. Sim. E não é por aí. Se os pais educarem os seus filhos e ensinarem as atividades de acordo como deve ser, não vai acontecer isso, né? E o que a gente vê muitas vezes, Fábio, que essa criança que nós estamos nos referindo, e a gente observa isso, aí tu vai conversar com ele, ele não está estudando, não está frequentando aula, não está tendo uma alimentação ou se adequada. Está, tem muita falta, né, Jair? Exatamente. Então, são pontos, né, que se eu fico assim nesse limiar. Eu acho que a gente tem que cuidar muito do que a gente fala e da interpretação da gente, que às vezes a gente pode interpretar errado o fato de uma criança estar vendendo doce e nós condenar o pai e mãe por aquilo, ou não condenar o pai e mãe por aquilo. Então, eu acho que é muito... Porque eu sou bem franco, não tenho essa área de psicologia, mas eu acho que é importante o assunto entrar em debate. O que é importante isso? Por exemplo, o trabalho na lavoura, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham em lavoura. Então, estou falando de lavoura de fumo, que é uma coisa muito braçal, muito forte sobre isso. Gente que estuda de noite e trabalha durante o dia na lavoura. Tá? Jovens, principalmente jovens, hoje mais adultos. Mas... crianças, praticamente dito assim, a gente vê que as crianças têm uma relação com a lavoura, mas eu já vi que nós diminuímos muito aquela participação da criança dentro da lavoura, obrigatoriamente. Mas como é que vocês percebem isso hoje em dia? Assim, Jair, Fábio, o que acontece, né? As pessoas têm muito essa dúvida da agricultura familiar. Então, meu filho não pode fazer mais nada, não pode colher um ovo, não vai aprender, vai se gerar um êxodo rural. Não é isso. Um filho pode colher um ovo. Um filho pode aprender a fazer as coisas. O que ele não pode é ser responsável por uma atividade que seria a responsabilidade de um adulto. O prefeito aqui colocou antes uma situação que eu achei muito interessante e eu vou compartilhar aqui. Né? Eu estava falando antes de entrar aqui no ar, sobre esse tema com ele, e ele disse que começou desde muito cedo a trabalhar. E aí ele me contou ali para nós uma situação que o pai dele cavava com uma pá grande, e ele saía da escola e tinha curiosidade de ir para a lavoura junto com o pai. E o pai fez uma pá menor, e o pai fazia o buraco na terra mais dura, e ele pegava a terrinha. Gente, isso é aprendizado, porque ele está meio que brincando, ele não está fazendo nenhum esforço que vá prejudicar. Ele está junto, está de parceiro e acaba aprendendo o ofício. Né? Foi exemplos que nós vivemos. Eu, que venho da agricultura, Fábio, a enxadinha do cabinho curto, prefeito Silvio, foi a mesma coisa. Fui escravizado pelo meu pai de forma alguma, mas me motivou a entender que o sustento vem do trabalho. E a atividade isso aí. E outra coisa, Fábio, que é importante que se diga, que muitas vezes que a gente se refere que a gente vem de uma cultura, se a gente puxar uns anos para trás, meu filho tem que aprender a ler, escrever e ponto. Ou seja, estudava séries iniciais ali e acabou. No máximo, terceira, quarta série dos iniciais e pronto, agora é lavoura mesmo. E enquanto, na realidade, o que a gente entende é que ele precisa da formação e do estudo para aplicar, ser um engenheiro, ser um técnico agrícola, estudar e levar o conhecimento para aplicar. Sim, ele pode ter todo um estudo à disposição dele que pode melhorar, inclusive, a condição de qualidade de vida dele e da família dele sobre isso. Se bate muito hoje na gestão da lavoura, na gestão da propriedade. Para não acontecer o êxodo, né? E até, Fábio, aqui só fazendo mais uma colocação, tu falou da questão rural e da questão urbana, que realmente é diferente. O que acontece? Esse pai e essa mãe que manda o filho vender doce, ele não está trabalhando, ele está explorando. Aí eu não posso, como tu disse, entrar em detalhes, né? A gente faz acompanhamentos, mas geralmente é isso que acontece. Eu já generalizar também. Eu já vi fatos disso aí. Pai e mãe em casa e as crianças na rua. Então, isso é exploração. E sobre exploração sexual, há muitos anos atrás eu conheci uma menina, e na época que nós éramos políticos, fazia campanha, e a gente se deparava com fatos e cenas que a gente não queria imaginar. Mas a menininha essa me disse que ela só podia voltar para casa se ela levasse 10 pila ou 5 pila por noite. Era obrada. E era obrigada a fazer esse negócio que acontecia total. Na Praça Central de Camaquã. Então, era um fato que naquela época eu falei pro pessoal da época da prefeitura, disse, tá acontecendo isso. Eu fui na casa dela, presenciei um pouco da vida dela, uma meia hora da vida dela, que não é nada, e a gente pôde perceber justamente esse crime que os pais, que a mãe grávida em casa, mãe grávida em casa com mais 5 filhos, e ela era a 6ª filha, e ia vir um 7º, e a menina tinha que vir para casa, só poderia vir para casa se tivesse de trazer dinheiro. Então, realmente constata isso. Bom,
sabendo do que acontece hoje, Elisete, quais as possibilidades que a população, esse papo que nós estamos tendo aqui, é o primeiro papo que nós estamos tendo sobre esse assunto, mas como as pessoas podem chegar a vocês desse conselho, desse organismo do município, para poder falar sobre isso, contar sobre isso ou até denunciar sobre isso? Isso, bem importante essa questão, Fábio. Existem os canais de denúncia, né? E os canais de denúncia seriam o Disque 100, que ele é anônimo e ele é gratuito, né? Também podem acionar diretamente o Conselho Tutelar do nosso município. Podem, no caso, se for de uma área de abrangência do CRAS, também se referenciar ao CRAS. CRAS da região. E também tem um site do Ministério Público, que eu não vou lembrar aqui agora para falar. Sim, mas a gente busca. Mas tem o site também. Então, tem várias formas que as pessoas podem acessar, né, quando identificar essa situação. Rapidamente, constatou um fato, fiz uma denúncia. Qual o papel de vocês tendo essa denúncia na mão? Tá, deixa eu só esclarecer uma coisa. O PET, enquanto programa, ele trabalha com algumas ações pontuais, né? Que eu não consegui nem falar algumas ações que a gente faz. Sim. Mas daí, dependendo da situação, são encaminhadas para outras instâncias, ou para um conselho tutelar, para ele agir, ou vai ser inserido num CRAS, para que seja realizado, né, um trabalho com este adolescente, ou criança, ou a própria família, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, do PAIF, que é um programa de atendimento integral à família. Então, tem várias ações, né, onde vai se inserir essas pessoas. Se o direito já foi violado, né, nessa situação, muitas vezes, CREAS, que é o Centro Especializado, né, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, onde tem acompanhamento com psicólogo, assistente social, enfim, tem vários canais. O PET em si não intervém quando essa situação acontece. Seria mais o CRAS, o CREAS, o Conselho, dependendo, né, da situação, se leva ao Ministério Público, enfim, cada caso é um caso. No próprio abrigo, né? E qual é o papel do PET ele nesse contexto todo? O PET, ele trabalha com 5 eixos, né? Um deles é informação, sensibilização e informação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Certo. Então, eu realizo um trabalho no nosso município, principalmente nas escolas. A gente faz capacitação com os professores, a gente faz trabalho com os alunos. Estivemos na semana passada, todas as manhãs, em diversas escolas, passando nas salas de aulas, né, falando sobre esse tema e sobre o dia 12. Onde nos abrirem portas, a gente está indo falando sobre o assunto. Uma ação junto com a RAM também, né? Sim, temos ação juntamente com a RAM. Onde tem espaço, a gente vai, né? Aquilo que nos pedem para falar, a gente vai e faz. Muito bom. Não, eu acho um assunto super legal de a gente conversar. Eu acho que nós vamos ter que ampliar mais esse bate-papo, o Jair e Elisete, porque essa questão do emprego, hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso com a Denise. Eu acho que nós temos que falar um pouco mais sobre isso. O primeiro emprego, como é que funciona o primeiro emprego, como é que a família vê o primeiro emprego para aquele jovem. Tem o pai que diz, mas a minha filha vai sair de casa, vai trabalhar, tu vê, não sei o quê. Tem uma série de coisas que eu acho que tem que ser trabalhados, isso inclusive na cabeça dos pais, jovens pais hoje, porque os pais da antiga, né, era mais tranquilo, o filho sair de casa, o filho ir jogar bola, chegar de tardinha em casa. Hoje o pai já teme que o filho saia de casa. Parece que a proteção parece que aumenta de um lado. Quanto maior a rotina hoje, essa é a verdade, a gente como pai tem essa percepção, quanto maior aquela rotina escolar, das atividades dentro da própria escola, muitas vezes o próprio turno integral dentro das escolas, e essas ações que são formadas dentro dos CRAS, dentro desses programas, Fábio, é exatamente para o quê? Para tirar esse jovem da ociosidade, que tem o princípio da educação, o princípio da formação, sem afetar com isso a questão do desenvolvimento dele, viver a infância, no período de viver essa infância. Sim. E esses programas, Fábio, exatamente o que eu acho que vem de encontro, esses programas como o Primeiro Emprego, o Menor Aprendiz, são programas exatamente que dão um norte. Eles são vinculados ao PET. Estão vinculados, já vem por trás, exatamente para dar um norte. Ou seja, aquela família que está nos ouvindo, que está desorientada, mas o que eu faço? Eu não quero cometer um crime nem prejudicar o meu filho. Esses programas estão todos aí para ir. Inclusive, esses programas do Primeiro Emprego, que a própria prefeitura tem, incentiva e tem
muitos estagiários participando, exatamente para quê? Para inserir eles no mercado de trabalho de uma maneira que não tire o tempo. Exatamente, obriga que esteja estudando, que tenha frequência escolar, ou seja, está desenvolvendo ele e ao mesmo tempo inserindo no mercado de trabalho para ser um profissional. Eu acho uma coisa muito interessante, é um papo longo esse aí. Isso aí dá assunto para um dia inteiro. E a gente tem que... Eu vou conversar inclusive com o pessoal da produção dos programas do Fala Sério, que é um programa da tarde que nós temos, que a gente conversa muito, de vez em quando vem uma psicóloga bater um papo conosco, para a gente debater mais isso aí, porque eu acho muito legal isso. Aqui nós vivemos novos tempos, nós temos pais que trabalharam quando eram jovens por obrigação. Hoje esses pais, na época jovens, hoje são pais e os filhos estão aí. Tem esse problema da erradicação familiar, da erradicação do trabalho infantil. Tem o êxodo rural, que é outro problema. Quer dizer, é um assunto que dá para nós criar muito corpo nesse, nós bater um papo. Na muito verdade, legal isso uma aí. coisa muito clara, Fábio, que a gente vê é que esse desequilíbrio familiar, essas mudanças que vêm acontecendo, afetam diretamente essa questão, né? Que muitas vezes o conceito de família e essa percepção da proteção da própria criança dentro do a família precisa da proteção e do cuidado da família, né? Qual o tamanho da proteção? É essa bolha que nós criamos nos filhos. Tudo que é de mais ou de menos não é saudável, tem que ter um equilíbrio. Mas eu tenho medo que o chapéu sirva para mim também, viu, Lisete? Porque a gente cria uma bolha assim. Esse é o meu desejo, é fazer com que as pessoas reflitam sobre isso. Porque a gente tem uma ideia formada e essa ideia às vezes precisa ser desconstruída. Porque a gente foi criado dessa forma, como tu disse. Eu também, eu sou filha de agricultor, meus pais vivenciaram a situação de trabalho infantil. E eu me lembrei de uma coisa que eu quero colocar aqui de ação, é o Mais Educação, né? Que é o programa que tem no Cândido e no Marina, que é justamente o turno inverso também. Sim. São ações que não é o PET que realiza, mas são vinculadas, são ações do governo federal que são vinculadas ao PET. Legal. E eu quero falar também de um projeto que é do PET, né? Que a gente criou, que é para inserção de adolescentes vulneráveis na condição de aprendiz. Então, o SENAC, que faz parte, né, da comissão, a Sheila é representante, super parceira nossa, tem me auxiliado nessa questão. E como seria isso? O que acontece? O Jovem Aprendiz é um programa para inserção, né, deles numa condição legal e seria para essas pessoas vulneráveis. Só que as coisas não acontecem como elas às vezes deveriam acontecer, né? Então, praticamente a gente criou um projeto do projeto com essas condições, que fossem adolescentes indicados pelo CRAS, que frequentem o CRAS, e aí então a gente leva o currículo, a ficha do SENAC para a empresa e pede um olhar especial para esses adolescentes vulneráveis, porque são eles que precisam sair da condição de trabalho. Trabalhar a autoestima desse adolescente, dessa criança. É um assunto muito bom. Eu acho que nós vamos ter aí momentos importantes aí aqui na nossa acústica. Sabe que os próprios programas, como o PA, por exemplo, o CONAB, o próprio CRAS, a gente mesmo refletiu muito sobre isso, e quando foi criado o programa foi exatamente de uma contrapartida dessa família, entendeu? Essa família que está recebendo esse alimento da agricultura familiar, que incentiva a produção, de coisa, né? Mas trabalhar também para desenvolver isso aí. Vamos fazer o seguinte, Lisete, nós vamos comprometer aqui, nós chamarmos tu para falar mais sobre isso aqui, que eu acho um assunto excelente para nós, muito bom. Parabéns por ter vindo aqui, muito obrigado pelo aceitar o convite. E eu ainda tenho, é a última fala, prometo. Eu gostei dia dela. 27, dia 27 de junho temos um evento lá na Secretaria Especial da Mulher, Trabalho e Desenvolvimento, que é justamente alusivo, né, ao dia 12 de junho. Por que vai ser no dia 27? Porque nós estamos fazendo um mês cheio de ações. Então, né, hoje estamos na rádio, amanhã no seminário, semana que vem tem teatro no Cândido com esse tema. Tivemos nas escolas semana passada, então assim, estamos a 1000. Dia 27, então, vai ser o encerramento e o lançamento desse projeto. Já vou antecipar aqui, os empresários vão ser convidados, aí o Otávio também está numa parceria com a gente, assim, ó, o programa, assim, tá muito bem amparado, a comissão é atuante, as pessoas estão abraçando a ideia, então já fica o convite, dia 27, às 14 horas, vai ter, assim, esclarecimento sobre o tema, vai ter teatro, vai ter apresentações musicais e vai ter pessoas, né, envolvidas nessa situação, usuários de CRAS, enfim, vai estar bem bacana.
show. Exemplos, inclusive, de adolescentes que tiveram essa oportunidade passaram por isso. Se inserir exatamente com Isso exemplo é muito prático. legal. Isso é E muito incentivar também, mobilizar os próprios empresários, né, Elisete? Que as pessoas tenham esse olhar também, entendeu? De valorizar esses jovens. Muito legal, muito Fábio, bom mesmo. Olha, Jair, fico muito feliz e agora é o teu compromisso de trazer a Elisete outra vez aqui para nós bater um papo. Tu sabe que nesse desafio que eu estou com o gabinete dentro da Secretaria Especial da Mulher, Trabalho e Desenvolvimento Social, junto com a Tânia Scherer, nossa secretária lá, é motivador ver exatamente, e está aqui a Elisete, que eu quero cumprimentar ela e dizer que é uma pessoa que tem um brilho no olhar, né, que fala com a motivação, curte, já percebi. Fala com muita propriedade do tema, e outros programas também. Nós temos o próprio programa que é a Secretaria Especial da Mulher, e graças a Deus um projeto de governo criado nessa gestão, que vem tomando uma magnitude também fantástica a nível de região. A própria RAM, que é a Rede de Atenção à Mulher, que é uma ação dentro da Secretaria, a Tânia falou para nós sobre esse assunto, muito legal, viu? Eu achei muito feliz mesmo com essa. E a gente é unindo, na realidade não existe um programa separado. São ações dentro da Secretaria, Fábio. Trabalho em rede. É uma rede de atenção que mobiliza e a gente fica muito feliz. Muito bom. Jair Martins, vice-prefeito, Elizabeth Jacobsen. Elisete Jacobsen, coordenadora do programa de referência do PET em Camaquã. Muito obrigado pela presença. Acho que é super importante trazer esse assunto para debate e vai ser oportuno do nosso programa. Só para encerrar o break aqui, o bloco, o presidente do Cine de Loja Costa Doce diz: eu comecei como estagiário e valorizo muito isto. Importante valorizar o primeiro emprego e conscientizar, diz o Otávio Moraes, presidente do Cine de Loja Costa Doce. Intervalo e já voltamos. Grande abraço, Fábio. Obrigado.